Olá pessoal, vamos à correção da P2. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é que na próxima atividade ou prova que a gente fizer, se eu não receber, eu entro em contato com vocês. Então eu só vou entrar em contato se eu não receber. E vocês não vão me mandar nada por e-mail. Não é por e-mail que eu quero pelo Google Forms. Então, se eu pedir para você mandar por e-mail, você manda. Se eu não pedir para você mandar por e-mail, você não manda por e-mail. Todo mundo usando o Google Forms ou a plataforma que eu solicitar na atividade, tá bom? Se eu não receber, eu entro em contato. Eu vou dar alguma maneira, eu vou dar um jeito, sabe? Eu vou falar com a ajuda da secretaria, eu vou mandar pelo Delta Class, ou mando o drone, vou fazer algo para comunicar com vocês caso eu não receba. Então, se eu não falei nada com vocês, tá tudo certo. Caso eu não receba, eu vou me comunicar com vocês, tá? Então, ó, a primeira questão é sobre grandezas vetoriais. Vocês tinham que assinalar para mim quais são as vetoriais. Quem pesquisou e conseguiu chegar às respostas que é campo magnético, velocidade e força, acertou. Quem marcou alguma coisa errada, errou, certo? Questão 2. Os esquemas seguintes mostram um barco sendo retirado de um rio por dois homens. Em A são usadas cordas que transmitem ao barco forças paralelas de intensidade 120 N, 50 N. Em B, são as mesmas forças, só que com um ângulo de 90 graus. Eu quero a força resultante em A e em B. Em A é só uma soma, como se fosse uma soma algébrica. São forças paralelas se ajudando. Então, a força resultante na situação A, 170 N. Em B, vai formar um ângulo de 90 graus. O certo é vocês usarem o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras vai me dar o vetor resultante, é uma soma geométrica. Usando cada uma das forças, elevando ao quadrado e tirando a raiz, você chega à resposta que a resultante é 130 newtons na segunda situação. Questão 3. Joana e Pedro são vizinhos inseparáveis, mas estão em uma situação de quarentena. Decidem então se comunicar com o telefone de lata, que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Sabendo que o comprimento do fio é de 30 metros, qual é a distância horizontal? Então, horizontal eu quero x, com esses valores dados, eu vou querer a horizontal, que é o dx, e a vertical, que eu vou chamar de dy, sabendo que o comprimento do fio é 30 metros. A gente fez uma questão muito parecida em sala, só que era uma pipa. A gente sabia o comprimento da linha da pipa e o ângulo. Não sabíamos a distância horizontal nem vertical. É a mesma situação, tá bom? dx é o cateto adjacente, dy é o cateto oposto, porque aqui se forma um triângulo retângulo, certo? A corda representa a hipotenusa, a distância horizontal, o cateto adjacente, a distância vertical, cateto oposto. Consegue imaginar? Então, para o cateto adjacente, a relação trigonométrica é cosseno. Quando eu divido o cateto adjacente pela hipotenusa, eu tenho uma relação chamada cosseno. Então, você precisava saber o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Faz a multiplicação correta, multiplica em x, depois passa 2 dividindo. Quem chegou na resposta que dx é 15 raiz de 3, eu dei certo. Quem substituiu raiz de 3 por 1,7 e fez a multiplicação, também considerei certo. Para o cateto oposto, ou seja, pela medida vertical, a gente tem seno. O cateto oposto dy nessa situação se comporta como cateto oposto, relação seno, seno de 30 meio, faz a multiplicação correta, depois a divisão, vocês deveriam chegar que o valor de dy, ou seja, a distância vertical, é 15 metros nessa situação. Questão 4. O elevador movimenta-se no sentido ascendente e percorre 40 metros em 20 segundos. A velocidade escalar média do elevador durante todo o trajeto vale em, quero duas respostas, uma em metros por segundo e outra em quilômetros por hora. Você tem o ΔS e ΔT, usa a fórmula da velocidade. A distância já está em metro, tempo e segundo, você tem a resposta direta em metros por segundo. Quem lembrava que para transformar em quilômetros por hora é só multiplicar por 3,6 já acertou de primeira. A velocidade dá 7,2 km por hora, equivalente. Tudo bem? Questão 5.
Um automóvel viaja a uma velocidade escalar média de 60 km durante 30 minutos. Depois 80 km durante mais 30 minutos. Qual a velocidade escalar média em 1 hora? Velocidade escalar média, eu preciso do espaço total sobre o tempo total. Espaço total eu preciso calcular, mas o tempo total eu sei que é 1 hora. Ele vai andar um certo espaço em 1 hora. Então, eu tenho uma situação 1 e uma situação 2. Preciso calcular o espaço da situação 1 depois o espaço da situação 2. Como que eu faço isso? Usar a equação da velocidade média para a situação 1, ΔS sobre ΔT. O tempo está em minuto, você tem que colocar em hora, atenção. E a resposta sai em quilômetros. Então, ele andou a 60 km por hora por meia hora. O espaço percorrido foi de 30 km. A segunda situação, a mesma coisa, ΔS sobre ΔT. A segunda situação, a velocidade é 80 km por hora, ele andou por meia hora, então ele andou no total de 40 km. Quando você retoma para o conceito inicial de velocidade média, ele andou 30 km na primeira parte, 40 km na segunda parte em 1 hora, dando uma velocidade média de 70 km por hora. Certo? A próxima questão é: a velocidade escalar de um móvel é registrada com o passar do tempo, conforme os dados da tabela seguinte. O sinal da velocidade indica o sentido do movimento, segundo uma orientação de trajetória. A. O movimento é uniforme ou variado. Você analisa. No instante 0 é menos 15, no instante 1 é menos 12, no instante 2 é menos 9 e assim por diante. Com o passar do tempo, a velocidade muda, então esse movimento é variado, que ela muda com o passar do tempo. Era uma resposta teórica. B. Qual a velocidade inicial? Inicial é do início, você olha o gráfico, a tabela, desculpa, vê que no começo a velocidade é menos 15. Em que intervalo de tempo o movimento é progressivo? A favor da trajetória. Ué, ele é progressivo quando ele é positivo. E em que intervalo de tempo ele é retrógrado contra a trajetória? Resposta: progressivo entre 5 e 7 segundos, porque é onde é positivo, ó. Ele começa com a positiva do 0, depois 3, depois o 6. Esse é o instante que a velocidade é positiva. E o instante que ela é negativa é do instante 0 até o instante 5 segundos. Certo? Quem colocou respostas próximas a isso, mas considerando o sinal, eu coloquei certo. D. Em que intervalo de tempo o movimento é acelerado? Em que intervalo de tempo ele é retardado? Acelerado é quando a velocidade aumenta. A velocidade ela aumenta nos instantes 5 a 7 segundos. E a velocidade diminui entre 0 e 5. Por que ela diminui? Porque, ó, ele é 15, depois 12, depois 9, depois 6, depois 3. Está diminuindo com o passar do tempo. O módulo da velocidade diminui. Mas e o sinal? O sinal só indica o sentido, ele está indo contra a trajetória. Mas em módulo a velocidade está diminuindo. Então, ele freia, observe que ele chega até a velocidade 0. Ele freia, depois ele acelera de novo. Calcule a aceleração média, né, entre os instantes 4 e 7 segundos. Essa é a velocidade nesse instante, essa é a velocidade nesse instante. Como calcula a aceleração? Você pega os dados de velocidade e tempo. Aceleração é a variação da velocidade com o passar do tempo. Velocidade final menos inicial, tempo final menos inicial. Velocidade final aqui é 6 e a inicial é menos 3. Na fórmula é a final menos a inicial. A inicial é menos 3. Observe que esse menos é da equação e esse menos é do número. Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Quem anotou os dados, olhou a tabela, fica mais fácil de preencher. O que eu queria era algo como menos com menos aqui dá mais, 3 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração média dessa situação. 7. Marque as questões com verdadeiro ou falso e justifique as falsas. É impossível haver movimento na ausência de uma força.
Gente, isso é verdadeiro. É possível ter movimento na ausência de uma força, porque o corpo pode continuar em movimento por inércia. A gente já fez uma questão parecida na outra atividade. É possível haver força na ausência de movimento? Também é possível. Um exemplo é o peso. Eu estou parada, sentada na minha cadeira enquanto eu faço minha videoaula e a minha vizinha de cima ela anda com salto e estou parada aqui. Enquanto eu estou parada, ainda existe uma força agindo no meu corpo, que é o peso. Então, existem forças agindo mesmo que não haja movimento, um não influencia no outro. Terceira, a força que impulsiona o foguete para frente é a força dos gases de escape que saem da parte traseira do foguete. Os gases são expelidos para trás e o foguete vai para frente. E aí, verdadeiro ou falso? Acertou quem colocou verdadeiro. Isso aí, esse é um exemplo de ação e reação. A ação do gás ir para frente causa a reação do foguete ir no outro sentido. Desculpa, o gás ele vai para trás e o foguete vai para frente, o par ação e reação. Uma força age em um corpo, a outra age no outro corpo. Forças têm a mesma intensidade, sentidos opostos e agem em corpos diferentes. Quarta questão. Um par de forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo? Não, essa é falsa. Para ação e reação agem em corpos distintos. Essa você precisava justificar. 4. Para ação e reação se anulam sempre. Também é verdade. Também é falso. Não pode ser verdade isso, porque se eles agem em corpos diferentes, se essa está errada, essa automaticamente está errada. Forças em corpos diferentes não pode se anular, porque cada um vai estar em um corpo diferente. Só se anula se fossem forças opostas no mesmo corpo. Só nessa situação se anula, tá bom? E a questão bônus, vocês tinham que assistir uma campanha publicitária que falava da necessidade do uso de cinto de segurança e explicar qual ou quais leis de Newton você consegue observar na situação. Eu queria respostas do tipo: você visse a primeira lei, a tendência do motorista em manter o estado de movimento segundo a lei da inércia. Quem viu a segunda lei poderia falar que o corpo pode ter um estado de movimento alterado pela ação de uma força, porque força é igual a massa vezes aceleração, ou quanto maior a aceleração do carro, maior é a força que o motorista sente. Coisas desse gênero eu considerei. Ou a terceira lei de Newton, ação e reação. O corpo empurra o cinto empurra o corpo, porque a mãe e a filha agem como um cinto de segurança na situação para proteger o pai. Então, coisas desse tipo eu considerei como certo. Beleza, gente? Muito obrigada pela paciência. Continuem acompanhando o que é postado no Delta Class. Tenham uma ótima Páscoa. Até a próxima semana.